Beleza? Dando série à continuidade dos exercícios fáceis do Elite Code. Bom, o exercício que a gente vai resolver hoje é o 657, que é o robô retorna à origem. É o nome próprio do exercício já diz, que é o robô tem que retornar à origem. Vou explicar o que que é isso. É, é o exercício, né? É, é um exercício que teve quase 1 milhão de tentativas e 300 mil pessoas erraram de primeira. Então ele tem 300% de reprovação. Ele tem 300 mil tentativas reprovadas. Ele tem 30% de reprovação. Bom, vamos pro Canva aqui que eu já vou explicar direto o que é o exercício. Bom, é um robô. O exercício é um robô e ele se movimenta no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Ele faz esses tipos de movimentos. E ele pode tanto ir para cima, para baixo, para direita ou para esquerda. E é dado uma string, e essa string representa os movimentos desse robô. Então, cada caractere, né? Cada dia ou caractere, né? Que é um símbolo, né? Que é uma letra dizendo o movimento que o robô fez, representa como ele vai se movimentar em cada coordenada. E para a gente criar essas coordenadas, a gente cria um contador vertical e um contador horizontal. O U aqui, dado o primeiro exemplo aqui, ele fez um U e depois um D. O U de up, ou seja, ele subiu uma casa na vertical, a gente adiciona um no contador vertical, e depois D, né? Depois tem um D. D de down, ou seja, down ele desceu uma casa. Então, passando aqui para o vertical, no primeiro exemplo, seria somado um e depois subtraído um. Ou seja, ele voltou para a posição original. E quando ele volta para a posição original, a gente retorna true. Ou seja, se o robô subiu, desceu, foi para a direita, à esquerda e retornou para a posição original, que é equivalente ao contador terminar a zero, a gente retorna true. Ou seja, retornou true. No segundo exemplo, ele se move duas vezes para a esquerda. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele vai para esquerda ele vai para a esquerda uma vez e depois ele vai para a esquerda novamente. Ou seja, ele termina no eixo -2, que seria o eixo horizontal. Ou seja, ele não voltou para a posição original aqui, né? Ele terminou no eixo -2. Então aqui a gente retorna true. A gente não volta a nada. Então, dando continuidade aqui ao exercício, vamos para o código. O código é o seguinte: primeiro a gente vai estabelecer os contadores. Então, vertical, contador vertical igual a zero. E o contador horizontal, que é o que a gente atribui zero. Ou seja, ele começa no zero, tanto verticalmente quanto horizontalmente. E agora a gente percorre as strings. Então, for movimento in moves, que é a string na realidade, né? A gente percorre cada movimento na string, né? A gente usa um laço for, né, para fazer isso. E a gente começa a estabelecer as condições. Então a primeira condição é if movimento igual a L, que é left, ou seja, se o movimento for para a esquerda, se o robô se movimentou para a esquerda, a gente pega o eixo horizontal e decresce 1. Ou seja, a gente subtrai 1 no eixo horizontal, caso ele vá para a esquerda. E caso o robô vá para a direita, if movimento igual a right, que é direita, o R significa right, que de direita, o horizontal, o contador horizontal, a gente acrescenta 1. Ou seja, se ele vai para a direita, a gente soma 1, se ele vai para a esquerda, a gente subtrai 1. E a gente faz a mesma coisa para o eixo vertical. Vou dar um espaço aqui só para separar. If movimento igual a up, de para cima, ou seja, ele subiu, o vertical é acrescentado 1. E se o movimento if movimento igual a D de down, que ou seja, ele desceu, no vertical a gente decresce 1. E no final das contas, se ele terminar tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical após percorrer cada posição, se for zero, ambos, tanto horizontal quanto vertical, a gente retorna true. Como a gente vai fazer isso por exemplo, aqui já terminou o laço, então if vertical igual a zero and horizontal igual a zero, ou seja, ele
terminou no eixo original, né? Ele voltou para a posição original, a gente retorna return true. Ou seja, o robô ele fez diversos movimentos e voltou para o vertical 0, que é o contador 0, e horizontal contador 0. Ou seja, ele voltou para a posição original, então a gente retorna true. Caso contrário, ou seja, o vertical ou horizontal não tá na posição 0, a gente retorna false. Return false. Bom, o exercício é esse, não tem muito segredo. Recapitulando aqui, a gente cria os contadores, percorre a string, que são os movimentos, cada movimento respectivo ao seu comando, esquerda ou direita, para cima ou para baixo, que é left, right, up and down, e cada movimento a gente adiciona ou subtrai nos eixos. Se ambos os eixos forem 0, a gente retorna true, ou seja, o robô voltou à posição original. Caso contrário, a gente retorna false. Bora pro LeetCode, copiei aqui, vamos colar. Vamos para os casos do exemplo, primeiramente. Vamos ver se dá bom. Os casos do exemplo deram bons, aí sim, deu bom aqui. Vamos para os casos de teste totais, que são equivalentes a, pode ter 10 mil casos de teste. Opa, deu uma otimização boa, legal. Não foi das melhores, mas também foi boa. Demorou 19 milissegundos, então tá rápido pra caramba. Tem outras formas mais lentas, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele criou um dicionário. Isso exige mais, então é uma forma mais lenta. Bom, o exercício fica por aqui. O exercício é esse. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aí. Code comigo.